Boa noite, pessoal. Já estamos ao vivo aqui na live com o Inácio, da Quarentena Cultural da Fundação do Livro e Leitura. Todo mundo entrando, começando a nossa live. Eu não vou nem me estender nessa abertura, vou esperar o pessoal ir chegando, mas não vou me estender muito na apresentação, porque a gente quer mais ouvir o Inácio, né? Então já vou logo para o nosso protocolo de abertura, as nossas apresentações, apresentar um pouco do projeto da Fundação, agradecer a Fundação do Livro e Leitura por esse convite, que para mim é uma honra imensa poder mediar esse bate-papo com o Inácio. Então eu já vou logo para a nossa abertura da live, certo? Enquanto isso, todo mundo vai entrando aí, se organizando, se ajeitando no sofá. Ministério do Turismo, Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa e Fundação do Livro e Leitura de Ribeirão Preto, apresentam a Quarentena Cultural. Este projeto tem como objetivo principal promover ações e atividades culturais nas plataformas digitais da Fundação. São ações totalmente gratuitas e acessíveis à população de qualquer localidade. Outra proposta é incentivar a todos a ficarem em casa, durante a quarentena prevista pelos órgãos competentes. Agradecemos a todos os parceiros e patrocinadores que apoiam o projeto diretamente e também através das leis de incentivo, PROAC, Programa de Ação e Cultura, e LIC, Lei de Incentivo à Cultura. Enquanto vocês estão entrando, eu sou Laura Bade, pedagoga, pesquisadora e apaixonada por literatura. Tenho uma relação de muito carinho com a Fundação e com a Feira do Livro, que fazem parte da minha trajetória profissional e, consequentemente, pessoal. Atualmente, eu integro a equipe de coordenação pedagógica do Marista Escola Social Irmão Rui. E essa conversa de hoje com o Inácio traz o tema Leitura para além do enredo, literatura para decifrar o mundo. Então, eu vou entrar aqui, vou convidar o Inácio, apresentando ele rapidinho. Procurar aqui o Inácio. Falando um pouquinho do breve currículo dele, desafio imenso, né? Falar do currículo rapidamente do Inácio. Ele é jornalista, escritor, nascido em Araraquara. Opa! Atualmente... Opa! Boa noite! É que está muito sol aqui em São Paulo nesse momento. E está um tempo bem ribeirão pretano, porque está friozinho, garoento e agradável. Saudades, Aura, que saudades. Saudade, Inácio. Enfim, juntos. Enfim, juntos, enfim, juntos. Ninguém perde por esperar. Mas eu me alegro muito de fazer essa live, porque eu considero essa live uma parte da 20ª Feira de Ribeirão, que foi adiada, que foi postergada, como dizem os intelectuais, por motivos que não são nossos. Mas a gente vai fazendo lives e lives e lives, e isso é um pouco a 20ª Feira, que é uma data importante, entende? Que é praticamente a minha idade. Eu tenho a idade da feira, vocês sabem. Claro. Eu também. Você também. E a minha relação com a feira e com o Ribeirão é muito grande, é muito estreita e é uma relação de amor, de paixão e de entrega, de entrega. Eu quero dizer que é até interessante que se faça, não tendo a 20, que se faça a 21ª feira. Porque a 21ª feira é uma maioridade. Com 21 anos, as pessoas atingem a maioridade, já estão adultas. Se bem que adulto também, hoje em dia, não quer dizer nada. Tem adulto pior do que muito jovem, criança. Mas é uma data curiosa. 21 anos, maturidade, adulto, essa feira que resiste e que a resistência é a coisa mais importante que a gente tem que fazer hoje, nesse Brasil caótico, anormal, que a gente não entende nada, mas que a gente vive e convive com ele. Ele é o nosso país, afinal, sabe?
Agora eu quero dizer uma coisa importante. Eu gostaria de começar, Laura, falando que hoje é um dia interessante, porque hoje morreu a Suzana Amaral, grande diretora do cinema nacional, do cinema brasileiro. 88 anos. Morreu de velhice, entende? Ou morreu de... porque era a hora da vida. E a Suzana, quero homenagear, porque ela fez um dos filmes fundamentais do moderno cinema brasileiro. A Hora da Estrela, a história de Macabeia, baseado na imortal Clarice Lispector. Então, é uma homenagem a duas pessoas que só trouxeram para o Brasil paixão, amor, realização, resistência e tudo mais. Tenho ainda aqui uma edição da Hora da Estrela, que é uma edição muito especial. Não sei se dá para ver aí, é uma edição especial. Eu tenho essa edição, Inácio, também. Você tem essa edição, é uma edição muito bonita. Da Clarice, né? Aliás, tudo da Clarice. E eu queria começar lendo algumas coisas fundamentais da Clarice, que são muito próprias para esse momento, em que a gente está falando para um país que espera ouvir algumas coisas, que espera o quê? Compaixão pelo país, amor pelo país. Amor uns aos outros. Esse é um momento que ou nós estamos muito ligados uns com os outros, ou vai ser muito complicado. Sabe? Uma pandemia, com uma crise econômica, com uma crise política. O Brasil não merece isso. O Brasil é muito maior do que isso. Então, eu vou pegar meu óculos e vou ler 2 ou 3 coisas da Clarice que eu acho maravilhosas. Perfeito. Ig, desculpa a intimidade. Ig, lá, Ig. diga lá. Eu estava terminando de te apresentar quando você entrou. Vou só terminar de ler mais 3 frases aqui para o pessoal que chegou, né? Claro que não tem ninguém que não te conhece, mas para eles se inteirarem, né? Não, sempre é bom falar. Fala. E a ideia é que a gente fale, siga conversando, batendo papo. E aí, daqui uns 20 minutos, mais ou menos, a gente dá uma pausa, vê alguma pergunta da galera. Porque o Instagram ele só permite que a gente fique conversando até 50 minutos, 1 hora. Então, antes que caia essa live, a gente precisa se despedir do pessoal, tá? Então, sim, estava te apresentando, né? Jornalista, escritor, nascido em Araraquara, aqui próximo de Ribeirão Preto, cronista quinzenal do jornal O Estado de São Paulo, publicou 46 livros entre romances, contos, crônicas infantis, viagens, reportagens e uma peça teatral. Pertence à Academia Paulista de Letras, cadeira 47, e Academia Brasileira de Letras, cadeira 11, um imortal. Tem 6 jabutis na carreira e o maior prêmio da nossa literatura, o Prêmio Machado de Assis, que recebeu em 2016. Tá bom. Só que a cadeira paulista é 37. 37, tá bom. Vou fazer a correção. Eu quero aproveitar a marcha, porque o Edgar esteve representando o Ribeirão e a feira na minha posse. Estava lá firme. Então, vocês todos estavam através do Edgar. E eu não sei se ele contou as coisas, porque eu vou contar 2 coisas que ninguém falou do dia da minha posse e que só tinha que acontecer comigo. Na hora da posse, você é conduzido para uma sala especial e você fica isolado de todo mundo, ninguém te vê. Num determinado momento, você é acompanhado por 4 ou 5 acadêmicos e entra e é conduzido à sua cadeira e o presidente te chama para você fazer o discurso. Naquela sala, onde eu fiquei 10 minutos isolado, pensando no que eu ia falar, de repente me deu um pânico total. Eu tinha esquecido o óculos. E sem o óculos eu não podia ler. Agora, por outro lado, eu tinha lembrado que eu tinha feito espaço duplo e um corpo bem grande, porque você fica ali sozinha naquele púlpito falando.
Mas mandei chamar alguém, alguém veio e aí procuraram óculos de todos os tipos e jeitos. E me trouxeram 12 óculos. E eu experimentando, nenhum dava certo. O último funcionou mais ou menos. Só que você entra já meio desgastado, né? Porque é uma sessão solene. Toda aquela gente, aquele pessoal rofardão, gente importante, dos mais importantes intelectuais, amigos, a Araraquara inteira estava lá. E aí subi para o meu púlpito, para a minha tribuna, e contei o caso do óculos, que eu tinha que dar um respiro, sabe? Eu tinha que me compor para entrar no clima. E eu contei naquele momento uma história que eu presenciei em 1982, em Berlim, durante um festival que se chamava Horizonte, que foi inteiro dedicado à América Latina e tinha mais de 400 artistas, pintores, escultores, críticos, diretores de cinema, de teatro, etc, etc, etc. E ia ter uma grande leitura entre dois ícones da literatura mundial. Juan Rulfo, mexicano, o homem que com 2 livros fundou a literatura fantástica que dominou a América Latina nos anos 80 em diante. Garcia Marques, etc. E Günter Grass, depois prêmio Nobel. E os dois sentaram e cada um ia ler trechos de seus livros e comentar com o público. O Rulfo enfia a mão no bolso, enfia a mão no outro bolso, enfia a mão no outro bolso. Você disse, esqueci o óculos. E ele estava muito velhinho. E ele falou, não vou conseguir ler com o óculos. Nesse meio tempo, Günter Grass, gigante da literatura, um dos maiores modernos, ali tira o óculos dele e fala assim, mestre, experimenta. O Rulfo experimentou e falou, dá certinho. E aí o que eles faziam? Cada um lia o trecho, passava o óculos para o outro colocava o óculos, lia o trecho e o público aplaudia emocionado. Aí eu contei isso, aí me aliviei, aí fiz o meu discurso. Quando eu saí da tribuna para ir para a minha cadeira, e nesse momento entrava em cena o Antônio Torres, grande escritor, para fazer o que se chama recepção a mim, ou resposta. O Torres é meu amigo há 50 anos, então ele ia falar a meu respeito. Quando eu saí da tribuna e caminhei para a minha cadeira, o meu sapato novo que eu tinha comprado saiu do meu pé. E eu caminhei mancando até a minha cadeira 11, na minha posse na academia. Só que Essa parte ninguém conta. Não, e aí o pessoal estava olhando para o Torres e não viu. O Castorino, que é o homem do som, veio a gatinho, arrastando pelo chão, pegou o sapato, chegou até o meu pé, pôs e saiu. E ninguém viu. Assim eu comecei a minha posse na Academia Brasileira de Letras. Tinha que ser comigo. Tinha que ser comigo. Tá? Foi em grande estilo. Em grande estilo. Aí eu fui em frente. Ninguém viu. Ninguém viu. O homem rastejando pelo chão. Mas tem que ter história para contar, né? Não basta só dizer, olha, eu assumi lá a cadeira, tem que contar todos os bastidores. Mas foi o mais engraçado. Foi mais engraçado. E muita gente, alguns depois vieram e falaram assim, que coisa estranha, tinha um cara no chão, aos seus pés. Eu falei, o sapato da gata borralheira. E aí, então, assim, coisa. Eu não lembro, não sei se o Edgar chegou a ver isso. Mas, enfim, era tanta gente, tanta gente. E foi uma coisa gostosa. Então, revelo isso nessa nossa live da feira para vocês todos. Eu volto a Clarice agora, porque eu quero começar falando 3 frases dela fundamentais. Depois você começa a fazer pergunta. São bem curtas. Olha isso. Você, de repente, não estranha de ser você? Era só a Clarice para fazer uma pergunta dessa.
porque nós nos estranhamos sempre. E a outra é curta também. Essa outra, parece que a Clarice estava vivendo esses tempos de hoje. Amar os outros é a única salvação individual. Que é uma frase melhor do que essa, para esse momento que a gente está todo mundo isolado, fechado, entende? Apartado de todo mundo. A única salvação individual que conheço, ninguém estará perdido se der amor, e às vezes receber amor em troca. Não é à toa que foi a mulher que foi. E agora, Laura, não sei se você vai perguntar, se a gente vai falando, o que a gente faz, mas eu vim aqui para conversar com você. E eu também. E estou muito feliz, viu, Inácio? Eu também. Eu fiquei pensando na frase da Clarice, né? E você, de repente, não estranha de ser você. Quantas pessoas, e aí eu posso falar por mim, que estou cumprindo a quarentena aqui sozinha em casa, né? Esse é duro. De repente, é um encontro com a gente, com nós mesmos, né? É um encontro muito de autoconhecimento. Sem querer pensar, longe disso, de querer ser poliana, ser uma pessoa iludida, não entender todo esse momento e ver isso como algo muito bacana. Mas, de repente, você não estranha de ser você. De repente, a gente não se conhece. De repente, a gente não tem uma relação com a nossa casa. A gente está sempre trabalhando, voltando, comendo fora. De repente, eu tive que fazer comida. De repente, eu tive que aguentar minha própria companhia. De repente, eu não sou tão legal quanto eu imaginei que eu fosse. Às vezes, o pior é a gente aguentar a gente mesmo. Mas você sabe que nessa questão, eu e a minha mulher, a gente conseguiu fazer uma coisa curiosa. A gente, nesse tempo todo, ainda não tivemos uma briga, hein? Isso é coisa. Meses. Mas, por exemplo, ela é arquiteta e ela veio, trouxe a mesa, trouxe todo o material dela para o meu escritório. Meu escritório é grande. E aqui, então, tem a minha mesa, atrás aqui, seria de você, tem a mesa dela com todos os computadores, onde ela continua a fazer os projetos de arquitetura. Então, nós subimos de manhã, cada um numa hora, e ela ou eu, quem chega primeiro, a gente cumprimenta. Bom dia, pessoal. Como se o escritório estivesse cheio e como se ainda fosse a redação de uma revista onde eu trabalhei anos e anos. Bom dia. Olha, faltou tal. Ah, não pode vir, está meio... Não está com coronavírus. Não. Porque teve uma briga com o namorado. Assim. Então, a gente fica criando os personagens fictícios, que são reais na vida real e que estão em outra parte. São as sócias do escritório dela e os meus amigos. De vez em quando eu levanto assim, com licença, eu tenho que dar uma saída. Sempre você deixa o paletó na cadeira para o chefe ver que você está aí. E aí você foge e só volta de tarde. E a gente fica fazendo diálogos imaginários. Sabe? Aí, e você, por que chegou atrasada? Ah, senti uma dor de barriga, senti uma dor de cabeça. Então, esse escritório se povoa. Entende? Porque a fantasia é a única possibilidade de você viver uma coisa dessa. Nós não saímos. Eu saí um dia porque eu tive que ir ao banco terminar um aplicativo para colocar no celular para poder fazer. Porque eu nunca trabalhei com celular, porque eu gostava de ir ao banco e sair, porque era o momento que eu já comecei esse isolamento há anos. Desde que eu abandonei a redação, eu fiquei fechado em casa. Então, não me foi muito difícil. Então, aí, tem que sair de máscara. É muito estranho. Você olha para as pessoas te olham. Mas o isolamento não está sendo muito complicado, não. Ontem aconteceu uma coisa muito curiosa, que, aliás, até você estava nervosa aí. Porque lá pelas 3h de ontem, quinta-feira, faltou energia na região. Caiu um transformador, aquelas coisas. E aí eu fiquei sem luz.
Apagaram as luzes e os computadores. O meu telefone fixo é um tipo pequeno de PBX, que tem várias, vai para um quarto, vai para a sala e tal, tal. Emudeceu. Eu não podia descer, porque o elevador estava parado, eu tinha que descer 13 andares. E também não tinha que fazer lá embaixo, porque não tinha onde ir. Então, naquele momento, eu senti assim, eu sou um ser único nesse momento, nesse lugar em São Paulo. E o que eu faço? Eu sou rodeado por 8.000 livros. E aí, o que eu fiz? Eu peguei um livro, O Grande Gatsby, do Scott Fitzgerald, que eu tenho há 30 anos, 40 anos. Adoro Scott. Falei a vida inteira desse livro e nunca tinha lido. Vi os filmes todos, foram 3 filmes baseados. Sentei e de ontem para hoje acabei lendo o livro. Finalmente, para a tranquilidade minha e sua, que já estava desesperada aí, mandando e-mails, o que eu faço? Que coisa? Pelo amor de Deus, responde. A CBN quer falar com você, e a CBN depois não falou comigo, não sei, né? É verdade. A gente pode mergulhar na leitura, e porque eu não podia nem ver televisão, né? Não podia ver nada. Só. Robinson Crusoe numa ilha. Se o Robinson aguentou 28 anos, sendo que pelo menos 18 sem ninguém, parece que depois, não lembro quando que ele encontrou sexta-feira, aquele índio chato, mas se o Robinson aguentou 28 anos numa ilha, se o Mandela ficou numa prisão 30 anos, por que a gente não aguenta isso? E o que me encana muito é ver essa fúria, essa necessidade, esse desespero das pessoas irem para a rua e se aglomerar. É muito difícil essa coisa no Brasil. Não tem um projeto de um governo para como conduzir a coisa, porque não tem nem ministro da Saúde. Que, aliás, falando em ministro da Saúde, o que eu pensei, o que eu escrevi no meu mais recente romance, Dessa Terra Nada Vai Sobrar, aconteceu. Acabaram... Ah, tá aí. Autografado, versão autografada. Autografado. Autografado. Eu lembro o dia que eu autografei para você. Lembro tudo com você. E aí, nesse livro já tem... Não existe mais Ministério da Educação e da Saúde, meu amor. E o livro começa com os comboios dos mortos. Vagões e vagões e vagões de mortos atravessando as cidades. Nós estamos vivendo isso. E Inácio, também... mas eu queria Desculpa. Eu queria Fala. amarrar a pergunta exatamente para o tema dessa live, né? Se a gente pode ter a leitura para além do enredo, né? Muitas vezes o autor antevê aquilo que pode acontecer, porque ele tem um retrato da realidade, às vezes escrevendo uma distopia, como você fez, começou lá com Não Verás País Nenhum. Sim. A gente pode antever o rumo que a sociedade está tomando. E é absurdo. A gente tem uma nuvem de gafanhoto, gente, avançando. Eu tô começando a achar que o apocalipse está chegando mesmo. Não faltava isso? As Entende? 7 pragas do Egito chegaram. Eu fiquei assustada. O que mais que vai acontecer no Brasil? O que mais? O Queiroz ser eleito presidente da República. É o próximo futuro do Brasil. Depois dos gafanhotos. Por que os gafanhotos não comem esses políticos todos, em vez de comer a floresta amazônica? Agora as pessoas me perguntam, Laura, assim, como é que você olha, como é que você prevê? Eu não prevejo nada. Eu olho pela janela e exagero. Exagero, e aí eu chego, porque deu certo com Não Verás. Eu li hoje que no Ártico, mas eu li hoje no Ártico, a temperatura está 38 graus centígrados, naquele gelo. E não existe aquecimento global. Né? Então, tudo que eu previ, porque no meu livro, Não Verás, eu digo, porque um dia nevou no Saara.
E aí eu respondo, eu olho pela janela e elevo ao absurdo. Primeiro que o absurdo não existe. A realidade é muito mais absurda do que o absurdo. É isso que a gente está vendo. É isso, então nós temos que acostumar com isso. Agora, uma outra coisa desta terra, Laura, é que no Brasil, no livro, que se passa numa data próxima, foi eleito o primeiro presidente sem cérebro e sem coração. 2018, né, Inácio? Você viu? 2017. 2018. O livro 18. saiu antes. O livro saiu antes. Agora, por quê? Sei lá, eu olho lá na frente e invento. E a realidade me copia. Porque a literatura é mais forte do que a realidade. Né? Mas é muito louco a ficção fazer mais sentido que a realidade, né? Tem hora. Isso da ficção às vezes, fazer mais sentido que a realidade é. E eu acho que você disse uma coisa assim, acho que a leitura ajuda todo mundo a entender o momento que a gente está. Cada um escolhe seu livro. Sabe? Se você lê Dom Quixote hoje, tem 400 anos e parece que foi escrito ontem, você vai encontrar o Brasil e essa situação mundial. Se você lê Viagens de Gulliver, que é uma delícia, todas aquelas coisas, sabe? Lilliput, os políticos todos são aquele povozinho, aquele povo mínimo de Lilliput. Alice no País das Maravilhas, né? O Mundo de Ponta Cabeça. São livros gostosos de ler. Isso que as pessoas podem se encontrar. Então, isso é que é bom. Que é a literatura e que é a arte, na verdade, é a arte. Eu estou vendo uma coisa muito bonita, quer dizer, ainda hoje eu vi várias lives homenageando o Gilberto Gil. Várias. Coisa linda. Música, né? Pois é, tinha uma que... de música com fé, eu vou, bem legal. Melhor, eu vi uma com Chico Buarque, Fernanda Torres, era uma patota. Eu vi isso. Então, é isso que nos suporta. O Brasil é um belo país. Por mais que tentem estragar, não vão conseguir estragar. E o brasileiro também. E deu uma travada aqui na minha internet. Será que travou aí ou travou aqui, hein? Travou aqui. Minha filha. Eu vou pegar o carregador. A Rita, tem que agradecer a Rita. Tem que agradecer a Rita. Tudo, a não Rita fosse Guto. ela, não fosse ela, nada aconteceria. Mas aí estou lendo um livro muito interessante agora, que se chama Paixões. Paixões. De uma escritora espanhola que transita entre Portugal e a Espanha, Rosa Monteiro. Todo mundo precisa ficar com esse nome, Rosa Monteiro. Eu comecei a ler Rosa Monteiro, um livro maravilhoso chamado A Louca da Casa. E me apaixonei. Sabe? Uma mulher de 60 e poucos, quase 70 anos, escreveu um lindo livro sobre a morte do marido, A Ridícula Ideia de Nunca Mais Te Ver. Sabe? Um título poético por uma coisa assim. A ridícula ideia de nunca mais te ver. Você nunca mais vai ver a pessoa linda. Agora, em Paixões, a Rosa Monteiro analisa grandes amores ao longo da humanidade. Desde Cleópatra e Marco Antônio, desde Richard Burton e Elizabeth Taylor, desde a Rainha Vitória com o marido dela, tipos diferentes de paixão e tipos diferentes de amor. E é uma coisa que te faz bem ler esse livro. Num momento como esse, que a gente tem que se entregar ao amor e às paixões. E ela diz uma coisa, que eu tinha anotado aqui, eu não sei onde eu anotei, mas
Sobre amor. Espera aí. Ah, não, ela cita uma coisa linda de Mark Twain. Mark Twain é que escreveu um livro clássico na literatura americana, Tom Sawyer, que é muito lido principalmente por jovens e crianças. Ele viveu 33 anos com a mulher dele, Olivia. E quando ela morreu, ele escreveu um livrinho muito poético, muito bonito, que se chama Diário de Adão e Eva. Adão e Eva foi o primeiro casal da criação, a primeira paixão entre homem e mulher, etc. E o livro termina com uma frase maravilhosa. Perguntaram um dia a Adão, onde é o paraíso? E ele respondeu, aonde está Eva? E o Mark Twain disse assim, quando me perguntarem onde está o paraíso, eu vou responder, é onde está Olivia. Então, onde está o paraíso é onde está o nosso ser amado. Esse livro está fazendo um tum-tum aí também, não? Tá fazendo, tá? Tô tentando aqui tirar o som, mas é porque o WhatsApp não para. E aí você tá estreando no Instagram e eu tô estreando na live, porque não tenho experiência com isso. Estamos falando. Então, acho que a literatura, a frase escrita, nos tira dessa realidade brutal e nos leva para a paixão, para o amor, para a ligação entre as pessoas, para a solidariedade, etc, etc e tal. Mas tem pergunta? Tem alguma coisa? Como é que é? Tem uma pergunta aqui, eu vou ativar de novo os comentários para eu ver, mas tinha uma pergunta de uma pessoa participando, perguntando assim, se não me engano, ela falou, todos os parágrafos do Não Verás País Nenhum tem 5 linhas. Tem algum motivo para isso? Frescura minha. Porque, por um acaso, eu gosto de responder essas perguntas, porque as pessoas pensam que tem. Estamos arrumando aqui. As pessoas... Vai ajeitando aí. Pronto, deixa, pronto. As pessoas pensam que tem um significado. As pessoas pensam que é transcendental. E nada, é uma jogada do autor. Porque, por um acaso, no final dos anos 70, quando eu escrevi esse livro, um dia eu escrevi uma lauda inteira e eu percebi, por acaso, tinha saído parágrafos de 4, 5 linhas. E eu gostei dessa imagem. E aí continuei a fazer isso. E, aliás, me deu depois um trabalho, porque eu tive que reacertar todo o texto. Não quer dizer nada, é apenas uma coisa gráfica, é apenas uma coisa estética, é apenas uma coisa para provocar uma pergunta como essa, sabe? Aproveitando que a gente entrou nas perguntas, então, o professor David Bebedouro, ele pergunta quando e como você escolhe o título das suas obras, dos seus livros, que são ótimos, né? Eu adoro Os Olhos Cegos dos Cavalos Loucos, para mim é um título incrível. Que é o meu livro favorito. Adoro esse livro. Também tem autografado aqui também. Você tem todas as obras completas. Não tenho todas. Mas eu trabalho primeiro com um chamado título de trabalho. Nunca é o título definitivo. Quando termino o livro, me vem o grande problema, que é exatamente dar o título do livro. Porque desde o primeiro livro eu sabia, pelas minhas leituras, pelos meus professores desde o primário me ensinaram a ser escritor. Eu posso até contar alguma história depois. Aí eles disseram assim, o título é fundamental, o título é que agarra o leitor para dentro do livro. Então ele tem que ser intrigante. Sabe? O cara fala, que é isso? Exemplo, o beijo não vem da boca. Que é uma história de amor que eu escrevi até na Alemanha, nos anos 80, e que as pessoas, quando eu ia para a televisão, ou para jornal, ou para a rádio, a primeira pergunta era, como que o beijo não vem da boca? Então, esse é um título que você vê assim, puxa, do leitor.
mas eu sempre tive dificuldade, ao mesmo tempo que eu tinha facilidade, e me veio do jornal. Fui jornalista e ainda sou a vida inteira. E no jornal você tinha que fazer, atrair o leitor pelo título. Meu primeiro livro, Depois do Sol, ficou sem título até na hora de ir para a gráfica. E aí um amigo meu leu, porque eu dou sempre os originais para vários lerem, leu e falou: todos os contos se passam à noite, Inácio. Depois do Sol. Ficou Depois do Sol. Meu segundo livro, primeiro romance, Bebel que a cidade comeu, que é outro que atrai. É a história de uma estrelinha de televisão, entende? Que faz tudo o que pode para crescer na carreira. E ela, então, não só faz tudo o que pode, como ela é esmagada pela engrenagem da televisão, que é um comedouro de pessoas, sorvedouro. E aí o Roberto Freire, que era um psicanalista, já morreu, também escritor, leu e disse assim: todos comeram a Bebel para fazer a carreira. E a cidade comeu e devorou ela. Bebel que a cidade comeu. Não verás país nenhum, que foi citado. Eu trabalhei o tempo inteiro com um título de trabalho que era o Deserto Suspenso. Não, o Corte Final. Que se referia ao corte final da Última Árvore no Brasil, que teve até uma cerimônia. Tudo para mostrar essa loucura. A cerimônia, a Última Árvore. Mas eu fiquei pensando, o corte final, o que significa? Pode ser o corte cinematográfico na montagem, e pode ser o corte de uma carne, pode ser... Mudei para o Deserto Suspenso. O Deserto Suspenso, que era o deserto sobre as nossas cabeças brasileiras. Que o Amazonas, no livro, já é um deserto, a oitava maravilha do mundo. E aí falei, também não dá. Aí mudei para Marquise Extensa, porque Marquise Extensa é, no final do livro, o governo, ridículo como todos os governos, faz uma imensa marquise para abrigar a população embaixo, como se isso fosse possível. E essa marquise é vista da Lua. Você olhando a Lua, você vê, inclusive, escrita a palavra Brasil. Só faltava assim, Deus acima de tudo. Mas está lá a palavra Brasil. Mas também Marquise Extensa. Vamos pensar que é um livro de arquitetura. Não vão comprar. E o livro pronto, quando eu estava entregando, meu pai falou comigo: Inácio, eu encontrei, ele estava em São Paulo, ele me trouxe, eu trouxe um caderno do seu tempo de estudante. Achei na minha gaveta. Claro, ele tinha guardado. Um caderno colegial que tinha um mapa do Brasil no fundo e o verso do Olavo Bilac. Criança, ama com fé e orgulho a terra em que nasceste. Não verás país nenhum como este. Falei, não verás país nenhum como este. Cortei, não verás país nenhum. E assim ficou. E o beijo não vem da boca, só para te explicar mais um, senão vou ficar a noite inteira falando. O Beijo Não Vem da Boca se chamava original, escrevi na Alemanha, onde eu vivi 2 anos, se chamava Final Feliz, porque era o meu primeiro livro com final feliz. O personagem encontra a mulher amada. Quando cheguei no Brasil, o editor falou: acabou de passar uma novela, anos 80, Final Feliz. Então tem que mudar. Aí falei, história de amor com final feliz. Eu queria final feliz no título. Um dia assisto um comercial de esmalte, umas fadinhas voam ou pousam em cima de um vidro, e a última frase era: porque essa é uma história de amor com final feliz. Estragou. A televisão 2 vezes fudeu com o meu título. Teve que mudar. Aí, pensando, nesse meio tempo eu estava separado da Bia, minha primeira mulher, vivia sozinho, e uma ex-namorada, porque eu sou amigo de todas as ex-namoradas, até hoje. Minha primeira mulher é a amicíssima da Bia, minha mulher atual. Eu consigo essas coisas. E aí, essa ex-namorada, uma redatora publicitária, me visitou, tinha chegado da Alemanha, começamos a conversar, estava fazendo um café e a gente deu um beijo. Mas, que brincadeira. E ela virou, riu e falou: poxa, não é que o beijo não vem só da boca? E eu saí correndo.
para a mesa. E ela falou, o que é? Estou beijando tão mal. Falei, não, você me deu o título do livro. Aí Anotou na pus, caderneta. é, aí pus no papel e aí era de redator de publicidade, falou, tira, puxa, não vai pôr isso. Aí ficou, o beijo não vem só da boca. Aí ela falou, esse só me incomoda, tiramos. Porque o só explicava. Então, o beijo não vem da boca. A primeira pergunta que sempre fazia assim, como que o beijo não vem da boca? É um dos livros que eu gosto muito. E é um livro que as mulheres gostam e os homens odeiam. E todas as críticas de homens foram contrárias, porque o personagem masculino é um babaca. Entende? A mulher é a pessoa, Ana, que é a personagem feminina que eu melhor fiz, acho. É a mulher consciente e lúcida que bota o cara no caminho. Qual é a tua? Está caindo aqui, eu tenho que segurando. Pronto. Inácio, vamos fazer mais uma pergunta, pode ser? Vamos, quantas? Estou aqui para responder. A gente tem mais só uns 5 minutos para começar a encerrar. Então, assim, a Suzana Ventura, que também é uma escritora, muito bacana, eu conheço ela, Suzana Ventura, né? Acho que você também conhece, perguntou como está sendo sua quarentena, se você tem conseguido escrever, produzir. Eu tenho. Primeiro que eu tenho uma disciplina feroz. Então, eu fiz duas coisas nessa quarentena. Primeiro, continuo a escrever a crônica minha no livro, quinzenal. Além da crônica, tenho feito algumas crônicas extras, inclusive pelas quais eu não cobro, porque também o jornal está tudo. Mas, enfim, continuo a fazer. Faço uma crônica que sai em Portugal. E fui chamado para fazer um livro institucional muito curioso, porque livro institucional ou de encomenda é um livro que te peça, você faz e paga um extra para você fazer. A história de um psicoterapeuta japonês. Saiu a câmera aí, a gente não consegue te ver agora. E agora? Rita! Eu acho que inverteu a câmera. Tem uma flechinha ali que embaixo, do lado direito, tem uma flechinha que inverte a câmera. Não tem flecha nenhuma aqui. Mas a voz está indo? Tá, estamos ouvindo. Rita! Chamando minha... Meu Deus. Pode continuar falando que a gente está te ouvindo até ela Agora chegar. você sumiu. Eu sumi? Porque a câmera mudou de lado. Ih, não está vendo? Embaixo, sabe os ícones que tem embaixo? Do lado direito tem uma flechinha, não tem? Não. Um círculo com duas flechas. Não? Não, não tem. Bom, de qualquer forma a gente está ouvindo. Vamos falando. Eita! Vira a câmera do celular para você. Estou virando, estou fazendo tudo. Então continua falando que a gente vai te ouvindo. Até a Rita aparecer. Gente, mas o que aconteceu? É que ele caiu. Bom, qual era a mesma pergunta? Voltemos a ela. Você está conseguindo escrever, produzir? Então, conseguindo escrever. Eu estou conseguindo escrever. E fiz a biografia de um japonês de 83 anos, psicoterapeuta. Um cara muito curioso, um cara muito interessante, que era filho de um imigrante japonês do interior do Paraná, batalhou para ser cirurgião, foi cirurgião, e um dia ele descobriu que ele curava, ele fazia cirurgias e os caras ficavam voltando. Ele disse, mas vocês já foram curados, vocês já fizeram tudo, por que voltam? Porque nós gostamos da conversa do senhor, que ela nos acalma, ela nos faz bem. E depois disso, de cada 10 pacientes, 9 voltavam, ele descobriu que, na verdade, ele era um psicoterapeuta
intuitivo, intuitivo, sabe? Ele fazia aquilo, e aí, o que ele fez? Passou para psicoterapia, e é hoje um dos grandes psicoterapeutas de São Paulo. Essa é a coisa. Então, é uma biografia interessante. Eu escrevi, acabei de escrever esse livro e já entreguei. Então, Na eu continuo quarentena? na quarentena. Na quarentena, escrevi inteiro na quarentena e acabei de escrever. Acabei de entregar. Por outro lado, acho que eu já tenho na cabeça um romance. Ó, Há um título provisório de Lentamente o caracol sobe o muro. Que eu tenho uma ideia de falar desses tempos de pandemia, pandemoníaca, sabe? Porque no estado em que está é pandemia, é realmente o pandemoníaca. caracol do mundo. É um Então, essa pandemônio. pandemônio também, pandemoníaco. Então, eu consigo. É a primeira live que não tem live, que é no escuro. Abaixa um pouquinho o celular. Hã? Tenta baixar o celular. Aí. Saiu a imagem, Rita. A Rita chegou. Espera aí. O que A gente vai ter que mandar aconteceu? um Não sei, presente para ele mim. caiu aqui. Foi. Pronto. Ah, Aê! agora. Voltou um homem bonito aqui. Bonito, deixa eu arrumar a cadeira. Voltamos. E aí, como é que. Então, eu Obrigada, viu, fiz Rita? isso. E eu tenho também essa possibilidade. Pode ser um novo, não um romance, mas sabe, uma noveleta. Se passa num país vazio. Porque as pessoas se acostumaram tanto, tanto, tanto ficar dentro de casa que não quiseram mais sair. Então, você não vê mais ninguém nas ruas. Tudo isso produção agora, durante a quarentena. Tudo isso só vindo agora durante a quarentena. Mas são coisas, projeto. Tá? Até coisa. Mas, se não, eu vou ficar louco aqui dentro. É, Tá? Então, por verdade. sorte eu tenho, é essa coisa. Por sorte eu Deixa eu tenho ver se eu pego alguma pergunta tenho aqui. essa coisa. Eu tenho que me agarrar naquilo que eu faço. E todo mundo, mas não é difícil, não. Não vai dar. Tem que Eu ficar vou, segurando. eu vou ficar. Não é difícil. Eu não sei por que as pessoas ficam tão desesperadas. Tá? Não precisa desesperar. Eu sinto falta. Não tem. Não é drama. Sabe? As pessoas fazem drama de tudo. Não precisa tanta droga para ficar aguentando e não ficar neurótico. Para com isso. Enfrenta. Enfrenta. É melhor enfrentar e viver do que não. Ir para a A gente tem rua que e dar um se jeito de arriscar. seguir, né? É? Nessa situação, o ser humano é adaptável, a gente tem que dar um jeito de se adaptar a essa situação para depois seguir, Tem. né? Pois é. Ou morrer. É uma decisão. A gente não quer essa opção agora, não. Eu não quero também, não. Quero continuar aí. Não muito tempo também, sabe? Não Não. muito. Mas não as pessoas precisam pôr o pé no chão e só dizer assim, quero viver ou morrer. Porque você se arrisca o tempo inteiro. Essa não é a roleta russa, que você põe uma bala no revólver. Essa é a roleta chinesa, que chama. É o coronavírus. E ele mata. Entende? Então, a escolha é tua. Vida ou morte. É isso aí. E que a gente está acabando o nosso tempo, acho que essa frase Já? ficou boa para É, pensar. Infelizmente, né? Instagram tem isso. Daqui a pouquinho vai infelizmente, cair. Você quer infelizmente, deixar uma mas mensagem final, uma fala final aí para todo mundo? né, eu repito essa frase. Nesse momento, né, a gente tem que saber se você quer continuar vivo
e quando eu digo você, eu digo o brasileiro, eu digo a humanidade, ou se entregar. E eu não quero me entregar, eu quero ficar vivo. A vida é a única coisa que eu tenho. É a única coisa boa que nós temos. É a única coisa importante. É fundamental. Então, viva a vida e não saia de casa. Aguenta. Se não aguentar, então é um covarde, fraco, vagabundo, etc, 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 como diria aquele presidente que a gente tem lá. Mas viva a vida e não a morte. Beijo, obrigada. Laura. Muito Beijo. obrigada. Obrigada Obrigado mesmo, foi um a prazer. vocês. Encerro a minha primeira participação na 20ª Feira de Livros, Feira Literária de Ribeirão Preto. Na quarentena cultural. Quarentena cultural. Saudades daquele restaurante que a gente comia, comida nordestina aí. Comeremos ano que vem. Comeremos. Eu quero ficar vivo para comer e beber. E amar. Então, esse é um trato, hein? Vamos todos ficar vivos para comer comida ano que vem. É isso. Combinado. Obrigada, Inácio. Obrigada mesmo. Foi uma honra poder mediar essa primeira live no Instagram. Fica com Deus, se cuida. Estou me cuidando. Tchau, Vou Inácio. fazer um cinema e assim desaparece. Tchau, Rita. Obrigada. Pessoal, eu queria agradecer, então, a participação de todo mundo. A gente ficar até esse momento aqui, todo mundo juntinho. E aí, para a gente poder finalizar agora, nós agradecemos todos que nos acompanharam aqui nessa conversa até o final. E gostaria de lembrar que o projeto Quarentena Cultural da Fundação do Livro e Leitura de Ribeirão Preto continua acontecendo em diversas plataformas e redes sociais da Fundação. Então, acompanhe a Fundação do Livro para poder saber de toda a programação. Amanhã, sábado, dia 27 de junho, tem encontro do Núcleo de Contadores de História, às 10 horas, um encontro virtual através da plataforma Zoom, conduzido pela Miriam Fontana, que é atriz incrível aqui da nossa cidade de Ribeirão Preto, que ela está à frente do Núcleo de Contadores da Fundação. É um evento totalmente gratuito, como todos os outros da Quarentena Cultural, e amanhã às 10 horas tem esse encontro do Núcleo de Contadores. Acontece sempre uma vez por mês. Link disponível na bio do Instagram da Fundação para quem quiser participar. E além disso, no perfil da Fundação, vocês encontram todos os links de acesso para cada atividade, portanto, aproveitem a Quarentena Cultural e nas redes sociais da Fundação estamos divulgando todas as atividades semanais do projeto Quarentena Cultural. Sigam e não percam. Beijos, se cuidem, usem máscara se for sair de casa, não aglomerem, deixe para aglomerar depois. Um beijo, obrigada pela participação de todo mundo. Segue a Fundação.